falar do cerrado brasileiro para todo o restante do país, para o mundo. Você já ouviu falar de xixá, ou de pimenta de macaco e marmelo de cachorro? Tudo isso aqui, gente, está no nosso cerrado, no Cerrado do Brasil, e faz parte aí da divulgação de um projeto muito importante. Sobre esse projeto, nós temos um convidado especial que veio a Cuiabá, Mato Grosso, para participar do desafio 2.000 quilômetros do Cerrado. É o Vinícius Rossignoli, chefe de cozinha, publicitário, ex-participante do MasterChef Brasil 2018, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar conosco, Vinícius. Conta pra gente aí um pouco o que é esse desafio, o que você veio fazer em Cuiabá. Primeiro, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar para a tua audiência. Os 2.000 quilômetros do Cerrado, eles servem como um alerta, um chamado de atenção para a importância que o Cerrado tem. Nós, de maneira geral, moradores do Cerrado, conhecemos muito pouco o tamanho do Cerrado. A gente não faz nem ideia do que é o Cerrado propriamente dito. Apesar de ser o bioma mais antigo do mundo, o segundo bioma maior que a gente tem no Brasil, e termos a maior biodiversidade alimentar do mundo, a gente não faz ideia disso. A gente acha que o Cerrado é apenas uma porção de terra, que chamam de um solo infértil por ser ácido, mas isso é muito de uma herança histórica mal contada, quando os bandeirantes subiram e queriam plantar as hortaliças que hoje são convencionais por aqui, e não conseguiam, né, ter a mesma eficiência que tinha em outras terras. Então falaram, o solo é infértil, mas muito pelo contrário. O nosso solo é extremamente fértil, principalmente para as plantas que são nativas aqui. Então nós temos um potencial de transformação social real com a utilização do cerrado, onde, se a gente passar a utilizar o que o cerrado tem de fato como alimento, a gente consegue, em pouquíssimo tempo, questão de 3, 4 meses, eliminar a mortalidade infantil por desnutrição. Nossa. E reduzir em 30% a fome da população de risco. Isso é muito significativo, sem contar o impacto ambiental que vai ser bastante diminuído, porque utilizar aquilo que é da terra faz toda a diferença, porque defensivos agrícolas são menos utilizados, assim como água, energia. Então é bom para todo mundo, e principalmente pela inclusão de agricultores familiares que precisam tanto dessa visão e de ter um diferencial competitivo. Você é filho do Cerrado, né? Fruto do Cerrado, Fruto do Cerrado. Crescido, criado dentro do Cerrado. E é muito curioso isso, porque os meus contatos com o Cerrado, eles sempre foram muito distantes e afastados. O que eu quero dizer? Os meus avós, eles vieram da fazenda, assim como os meus pais também cresceram em fazenda. Então eles tinham ainda a questão histórica do avô falar, olha, isso aqui é fruta besta de menino, isso aqui é fruta de bicho, isso aqui só animal come, isso aqui é venenoso, mas sem conhecer de fato. Porque eles receberam isso dos pais deles e foram repassando. Como nós tivemos uma infância mais dentro da cidade, a história mudou. Esse preconceito ele não foi gerado. E quando eu fiz o caminho de volta para poder realmente buscar a minha essência, de onde é que eu lembrava, né, da gastronomia, que era minha avó na beira do tacho, fazendo as receitas, eu fui realmente mais a fundo, conhecer o que era o Cerrado e realmente redescobrir algo que é absolutamente incrível. Nós temos, para quem está nos assistindo, se você conseguir chegar a 5 frutos, tenta lembrar quais são os 5 frutos do Cerrado que você conhece. É difícil, a maioria não lembra. Sim. A maioria vai falar de piqui, gueroba, e geralmente para por aí. Nós temos 1.000 frutos comestíveis. Desses 200... Você é do estado de Goiás, né? Eu nasci em Goiânia, cresci no DF. E tudo isso está assim, ao nosso alcance. Tem uma planta chamada bredo, que ela cresce em qualquer lugar. Uma, inclusive, a beldroega, muitos também conhecem como caruru, cresce na beira de poste. Tem 3 vezes mais ferro do que o espinafre e não é tóxico como o espinafre. E a gente joga isso fora, a gente realmente não dá atenção para elas. Essa daí, inclusive, ela é apontada como chamada de PANC, né? Plantas alimentícias não convencionais, né? Que é um termo comestíveis não é, mas convencionais, claro. Que é um termo que eu estou querendo, inclusive, mudar para o nosso bioma. Porque plantas alimentícias não convencionais já indicam que são plantas que a gente não consome no dia a dia. Né? Apesar de não termos isso, o PANC serve para qualquer coisa, inclusive plantas indianas. Que existem várias que já estão sendo incluídas no nosso cardápio, mas são plantas exóticas ao nosso ambiente. Para as plantas do Cerrado, o que nós temos pregado é o termo ATIC, alimentos tradicionais do Cerrado, que aí faz muito mais sentido e a gente fala sobre aquilo que é nosso. E aí fica mais fácil da gente entender. Tá, e esses nomes que eu falei aqui no começo, que assim, um deles, o xixá, eu não conheço.
A pimenta de macaco e o marmelo de cachorro. Excelente. O que são? Conta aí, então, já para atiçar a curiosidade dos nossos internautas. Xixá é uma castanha deliciosa. Ele é uma sementinha adocicada que cresce no cerrado inteiro. Ele parece uma flor. É linda. Quem tiver a oportunidade de pesquisa aí na internet, ela abre, ela parece uma flor. E dentro dela tem várias sementinhas que são muito gostosas. A pimenta de macaco, existem duas espécies que chamamos de pimenta de macaco. Uma delas, cientificamente falando, é a Xilópia aromática e a outra é a Piper arduncum. Como o macaco come das duas, dependendo da região, cada um chama de pimenta de macaco ou uma ou outra. Mas as duas são muito interessantes. Primeiro, a Xilópia, ela não é propriamente uma pimenta, mas é um tempero que eu adoro ele, assim. É um tempero caríssimo, muito rico e que serve para você substituir louro, canela, açafrão, vários ingredientes que são externos, a gente consegue trabalhar com essa pimenta. E a piper é uma parente direta da pimenta do reino. E, inclusive, é um intensificador de sabor de chocolate que é extraordinário. Caramba, que legal. É muito legal. Então, quando você mistura ela com chocolate, ela traz a refrescância da menta, mas sobe bastante o sabor. E são sabores singulares. Não existe nada que a gente consiga comparar. Falar, olha, isso aqui parece com tal coisa. Não, são sabores nossos e que o mundo está querendo descobrir. E é a nossa obrigação, primeiro, valorizar, saber que é nosso, utilizar. E daí para frente falar, olha, isso aqui é pertencente ao Brasil. Faz parte da nossa cultura. Porque o mundo hoje busca por diferencial competitivo. Né? E você ter algo que só tem no Brasil, que é o caso do Cerrado, faz toda a diferença. A gente precisa cuidar disso, para não perdermos a chance. E o marmelo de cachorro, na verdade, né? Marmelo de cachorro. Esse é um nome curioso, porque assim, existem uma grande variedade de marmelos. E, curiosamente, eles vão dando o nome de acordo com o tamanho do marmelo. Então, você vai desde o marmelo de pinto até o marmelo de boi. Nossa. O marmelo de cachorro, ele é um intermediário, onde ele para mim, o mais doce deles. E é muito fácil de lidar, porque realmente, quando você abre e come, ele é uma geleia de ameixa prontíssima, direto da natureza, e morcegos adoram esse fruto. Por isso É aquela que quando está madura, fica marronzinha. Essa é a que o pessoal fala que é marmelada. Não é a mesma coisa. Da mesma família, só que a de cachorro ela fica roxa, uma roxa escura. Mas é muito parecida uma com a outra. Olha, já pensou assim, eu sou cuiabana, né? Como a gente fala aqui de Chapecruz. E assim, a gente está no Cerrado também, né? A gente conhece grande parte do Cerrado. Eu também andei muito por Chapada, sou trilheira com a família inteira. E assim, tem muitas dessas frutas e dessas especiarias que a gente nunca ouviu falar. O Cerrado, ele é gigantesco, ele cobre aí vários estados, né, do Brasil. Então, assim, esse projeto que você tá trazendo, está viajando para divulgar, você está buscando essa conscientização de autoridades, de estudiosos. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho de conscientizar, de chamar, de alertar? Olha, gente, vamos conhecer o que é nosso. Como é que está sendo feito isso, Vinícius? Perfeito. O Cerrado, como eu disse, é o segundo maior bioma do Brasil. São 13 estados que possuem Cerrado. E eu posso dizer, assim, em relação ao Mato Grosso, é um estado que eu passei a amar de coração, muito por conta dos amigos que eu tenho aqui. O chefe Fábio Cruz, que é um representante da gastronomia local, que me trouxe para cá, me possibilitou trocar essa experiência com o estado e conhecer um pouco melhor sobre ele. E, bem, como o Cerrado é gigantesco, eu simplesmente falar, eu conheço o Cerrado do Mato Grosso, mas vir de avião para cá não faz sentido. Então, qual que é o meu objetivo? E o primeiro estado que me propus a fazer isso foi Mato Grosso. Eu saí de Brasília, vim de moto para poder conhecer a fundo o estado, ver o cerrado do estado, entender as características, porque a gente fala em cerrado e na escola a gente aprende muito errado. Porque, de maneira geral, o cerrado é visto como o bioma com árvores baixas, distorcidas, casca-grossas e gramíneas. É isso. Nós temos 5 fitofisionomias dentro do cerrado. Nossa. Inclusive árvores muito grandes, muito altas, e que as pessoas desconhecem. O buriti, por exemplo, que é nativo do Cerrado também, né? Como eu disse, o Cerrado é o bioma mais antigo do mundo, então todos os outros biomas derivaram do Cerrado. Por consequência, você tem buriti do norte ao sul do país, mas uma concentração muito grande de buritis no Cerrado.
E, por incrível que pareça, o bioma não é um bioma reconhecido pela Constituição como bioma, Patrimônio. como patrimônio. Então, Aham. assim, não existe lei de proteção específica para o Cerrado. Existem leis de proteções para plantas específicas, o Aham. piquezeiro, o ipê. Como é o Pantanal, por exemplo, que tem esse reconhecimento oficial como patrimônio natural. Exato. É isso. Perfeito. O Cerrado não é reconhecido. O Cerrado e Caatinga são os dois biomas que não são reconhecidos pela Constituição. Uhum. Então, o nosso apelo, e Mato Grosso tem sido muito aberto a isso, a levar o bioma para ser colocado na Constituição como um bioma que precisa de reconhecimento, precisa ser protegido. Porque nós estamos, de fato, perdendo todo o potencial farmacêutico, alimentício que o Cerrado tem. E é um potencial realmente fora do comum. Os principais superalimentos do mundo estão aqui. Superalimentos, para quem não está familiarizado com a palavra, é o seguinte: são alimentos que você, com a mesma quantidade, ou você consegue alimentar mais pessoas, ou consegue nutrir mais a mesma pessoa. Um exemplo é o mangarito, que nós utilizamos no primeiro jantar que nós fizemos lá no Santa Oliva, que ele é 3 vezes mais nutritivo do que a batata doce, por exemplo. Nossa. E é um fruto, um rizoma nosso, que cresce em todo canto. Passei com o chefe Fábio pela orla da Lagoa, tem vários lá. E passa batido, a gente não faz nem ideia disso. Então, se a gente utilizar, por exemplo, mangarito e... me fugiu o nome do outro, porque são vários. Mas mangarito e araruta. A gente consegue, para as crianças de primeira infância, aquelas mães que não têm condição de comprar o leite, o fortificante, então, só isso é suficiente para poder garantir que eles não fiquem desnutridos. E são coisas nossas que a gente deixa passar. A doença do século, depois do Covid, Pois é, nem se fale. é a depressão. Sim. E os 2 antidepressivos mais poderosos do mundo estão aqui. E a gente desconhece. Nossa. Um deles, a gente vê todos os dias, que é o ipê. O ipê, todas as flores, de todas as cores, são comestíveis. E a casca Sabia também é do comestível. amarelo, não sabia que os outros também são. Também? Todos eles são. O amarelo é o mais palatável, porque ele é o menos amargo dos outros, de todos. Que também está sendo considerado punk, né? Exato. Planta alimentícia não convencional. Então vamos começar a chamar eles de áticas. Tá bom, não vou adotar esse termo aí, gente. Mas é verdade, né? Para a gente passar a consumir. Então, assim, o projeto, esse passeio pelo Cerrado é para isso, é poder chamar a atenção de cada um dos governadores dos seus estados, que naquele estado há cerrado, e que ele faz parte desse conglomerado de 3 estados, que precisam dar mais atenção, mais valor, porque é um bioma que precisa ser reconhecido e a gente precisa consumir mais sobre ele. Vinícius, aqui a gente tem 2 faculdades de gastronomia, são particulares, a gente não tem problema nenhum em citar, a Unic, a Univag e Senac, se eu não me engano, tinha também, né, curso. E nós temos um estado que, apesar de ser muito conhecido pelo agronegócio e, claro, é campeão em muitas produções do agro, é um estado que também... Agora, esse governo, pelo menos, está dizendo que vai investir mais na agricultura familiar, né? Como fazer, então, a partir desse projeto, a partir desse alerta que você está trazendo com esse projeto, unir essas coisas para que, por exemplo, a agricultura familiar reconheça no seu ambiente, que tem aqui muito, né, essas plantas, e consigam trazê-las para, digamos, para o lado da ciência, para o estudo, para a inclusão aí nas mesas, nas feiras, né? Enfim, que a gente possa conhecer mais, porque eu tô boquiaberta, eu sempre gostei, amei estudar essas coisas, né? Em casa somos 3 vegetarianos, então a gente tem que comer muito vegetal, tem que conhecer muito, né? Só que assim, você falou de coisas que eu nunca tinha ouvido falar e é daqui, né? Como sonhar e colocar concretizar esse tipo de sonho, Vinícius? Perfeito. Existe esse gargalo que, felizmente, a gente conseguiu encontrar uma solução e a gente está trabalhando muito forte nele. E, mais uma vez, o estado de Mato Grosso tem sido muito receptivo. E, para a gente conseguir colocar sementes na mão das pessoas, né, a gente está falando de um país que tem 200 milhões de habitantes. Né? Fazer por semeadura é muito complexo, porque você demora muito tempo, que para poder conseguir 100 milhões de mudas, ou melhor, que sejam 100 mil mudas, eu vou precisar de 100 mil sementes. E até eu conseguir 100 mil sementes, eu preciso de um espaço muito longo. E nós, felizmente, encontramos investidores e nós montaremos alguns laboratórios. Um deles deve acontecer aqui em Mato Grosso, outro vai para o Goiás, outro para o DF e um para São Paulo, onde em um ano serão 30 milhões de mudas disponíveis.
Então a gente vai conseguir aumentar muito a eficiência com um preço bem mais baixo, para que os pequenos produtores tenham acesso direto a isso. Dessas mudas, 20% são exclusivas para pequenos agricultores, agricultores familiares. Assim, para que não haja risco do grande produtor, que não é mal nenhum nisso, mas se ele quiser comprar toda a produção, ele vai conseguir comprar 80%, até 80%. Os outros 20% são exclusivos para os agricultores familiares. E por que disso? Porque não adianta a gente querer colocar monoculturas na mão das pessoas, né? Porque a gente sabe que o cuidado não vai ser o mesmo que o agricultor familiar tem. É um contato muito mais afetivo. E isso vai fazer com que pessoas sejam incluídas no processo de produção, que é muito interessante, até porque o custo de produção ele se torna mais baixo. Porque os defensivos não serão utilizados, a água vai ser menos, então isso torna mais interessante porque o markup também é maior. Também são hortaliças onde você tem um preço um pouco mais interessante de venda. E ciclos bons. A mandioca você precisa colher de 4 em 4 ou 6 em 6 meses, dependendo da cultura, e o mangareto de 3 em 3 você consegue colher. Então você tem aí em torno de 4 ciclos no ano onde você consegue colher. Você colhe com mais qualidade, mais rápido e com um preço mais interessante. Então o projeto ele vem para isso. Inclusive convidamos a todos que têm interesse em conhecer um pouco mais, que entrem em contato com a gente, porque os agricultores familiares são estratégicos para a gente nesse processo. Né? São eles que conseguem colocar 70% da comida que nós comemos todos os dias em casa vem de agricultura familiar. E a gente precisa dar essa atenção para eles. E tanto os agricultores familiares quanto os extrativistas, eles estão contemplados nesse protocolo do projeto, porque a gente não pode deixar de olhar para eles, porque afinal de contas as famílias deles dependem desse tipo de cuidado. Né? Não adianta a gente querer salvar parte da natureza e não salvar as pessoas, porque nós somos parte desse ecossistema. E se tudo funcionar conforme planejado, até o final de 2021, nós teremos o maior projeto de reflorestamento do mundo, baseado em agroflorestas de cerrado. Isso vai ser muito legal. Então, você vai voltar para contar tudo o que foi de conquista aí para a gente, né? Bom, assim, esse assunto, se deixar, a gente fica uma tarde inteira, um dia inteiro, não cansa e tem o que falar, né? Coisa. Então, assim, para a gente encerrar, já que você falou que pode entrar em contato, quais são, assim, sites, redes sociais, aonde que as pessoas podem ler e se informar mais sobre esse projeto e como entrar em contato para quem quiser, por exemplo, quem está aí na agricultura familiar e quiser participar do projeto? Perfeito. Bem, vou falar para vocês então, para quem quiser entrar em contato, hoje o meio mais fácil ainda é pelo meu Instagram, que é o @chef_Vinicius_Rossignoli. Pode mandar perguntas por lá, fazer o contato por lá. E com muita frequência, estou aqui em Cuiabá também. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo, como utilizar, tem o restaurante Santa Oliva, que fica ali na Praça Popular. Vocês podem buscar o chefe Fábio Cruz, que é um querido amigo, também entende de tudo. E é bom porque vocês estão perto, então, caso precise de algum contato, ele sabe como indicar o que fazer. E vai ser um prazer e uma honra. E de coração, parabéns pelo estado de vocês. É um estado incrível que merece toda a atenção. Vinícius, muito obrigada por esse bate-papo. Espero que assim tenha instigado muita gente aí atrás a perguntar. Eu quero deixar um convite. Vamos fazer outra entrevista para você dar umas dicas aí já e falar um pouco de cozinha. Cozinha afetiva, vamos? Com certeza. Estou disponível e vamos falar de chapada, vamos falar de tudo isso aí. Então tá joia. Muito obrigada novamente. Prazer. Nós conversamos então com Vinicius Rossignoli, ex-participante do MasterChef Brasil. Tem que deixar, nem citamos esse assunto, porque o Cerrado aqui foi mais importante, né? Mas ele foi da edição 2018, ele é publicitário, é professor, é chefe de cozinha, trazendo para você sobre esse projeto 2.000 quilômetros no Cerrado, um desafio. Então, aproveite para compartilhar essa entrevista, foi um bate-papo tão gostoso. Você que conhece gente que estuda, que pesquisa, que gosta, que quer saber receitas ou dicas novas na cozinha do nosso Cerrado, né? Então fica essa dica para você, curta e compartilha. A entrevista está no YouTube, no nosso canal, nos sites RDTV, RD News, melhor site de notícias de Mato Grosso, acabou de ganhar um Oscar de Mato Grosso aí, e também nas redes sociais. Até a próxima!